Mas Cara, a fé, a religião, o Cléster contou pra gente, quando ele começou a relatar aqui hoje, do momento da oração dentro da cela, em que ele foi lá, sentou e logo depois ele começou a tentar, assim, ele se sentiu, né, um momento de emoção maior. Essa emoção maior que a gente sente, isso é fé. Isso a gente só sente. Não tem, cara, Deus, eu tive um avô, o pai da minha mãe, que eu acho que foi o homem mais próximo a Deus que eu conheci na minha vida. Meu avô é uma coisa impressionante. E era um cara muito, muito divertido, muito amoroso, sabe assim. A palavra que eu vejo ou outra vez na Bíblia, eu lembro do meu avô, era manso. Era um cara muito manso, muito calmo, sabe? E meu avô, ele sempre foi um cara muito forte, né? E ele acho que perto dos 90 anos, ele teve Alzheimer. E foi muito triste ver meu avô definhando, sabe assim. Eu já morando em São Paulo, né? Eu ia ao Recife, sempre ia vê-lo. E era muito bom sempre estar com ele. E quando ele estava doente, chegou o momento de eu ir no Recife e não querer ver meu avô. Porque, assim, era muito triste. Aí ele ficou internado, passou os últimos dias no hospital. E a minha tia, que estava o tempo todo com meu avô no hospital, contou um negócio, assim, fenomenal, cara. Ele, muito tempo já internado naquela situação. E teve um dia, não é que ele dizia isso todo dia, ele nunca tinha falado isso, ele falou isso uma vez para minha tia, falou assim, minha filha, Jesus disse que vem me buscar hoje. Ele falou isso para minha tia, Jesus me disse que vem me buscar hoje. Ele nunca tinha falado isso, falou isso nesse dia. Dali um tempo, isso aqui, dormiu, e aí a minha tia com ele no quarto, né, tem a maquininha que mostra o batimento cardíaco, né? E ela disse que viu o batimento cardíaco dele começar a reduzir. Tutum, 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 tum, 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 tum. Morreu dormindo, velho. Que loucura, né? Ele nunca tinha dito a ela isso. Naquele dia ele falou, Jesus me disse que vem me buscar hoje. Poucas horas depois disso ele morreu, dormindo. Cara, assim, então tem essas experiências na vida da gente que, cara, eu respeito muito, eu quero falar isso aqui, respeito muito quem é ateu, muito. Assim, eu fico muito triste de amigos meus evangélicos que são até agressivos em relação a quem é ateu. Cara, a gente crê em coisas que não fazem o menor sentido. Pela visão lógica, o ateu é que está certo. Por quê? Porque o que eu creio não tem fundamento, Rodrigo. A minha fé não tem lógica. Eu creio que há 2000 e poucos anos, um rapaz de 33 anos morreu e depois de 3 dias ressuscitou. Isso, mas assim, do ponto de vista lógico, mas não tem... tem... Mas a vida da morte, não é Deus? Por que não, que é tão ilógico? a nossa mas, fé... Tipo assim, mas a gente pensar... Mas só, Hanna, a nossa fé é essa. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou falando de um fato. Repetindo o exemplo que eu dei, isso aqui é um livro. Acabou, está aqui, é um livro. Eu creio... O que dá vida para o ateu? Ele não para pensar nisso? O que trouxe a vida? O cosmos? Sim, assim como a vida de uma barata surgiu ali, nasceu, assim, é a biologia natural, assim. Mas aí, para mim, isso é ilógico. Eu respeito também o ateu. Totalmente. Mas eu tenho dó, assim, sabe? Eu tenho muita pena. Eu tenho uma tia que é ateia, eu tenho pena demais. Tenho muita pena. Né? O cara que é um ateu, ele é realmente, com todo o perdão, assim, do quanto vai parecer agressivo, eu tenho dó dele. Então, porque eu acho que é uma pessoa preguiçosa. Sabe o que eu acho? Desculpa, Clécia, eu sei que te cortei. Sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas, elas não querem nada que delimite elas. Entendeu? E quando a gente acredita numa fé, toda fé, a gente está falando do cristianismo, ela tem regras, ela tem leis. E o Alcorão também, ele te freia, né? Você não vai, ele te freia em não agir só com a emoção e as pessoas hoje não querem isso. As pessoas querem viver de forma deliberada. Tá? Ao ponto de elas não quererem respeitar, muitas não querem nem respeitar as leis, o Código Civil. Né? Então, tipo assim... Só no sentido de liberdade individual. Ele acha que é liberdade, na verdade, né? Mas não é. É libertinagem, para mim, essa visão. Né? Porque a gente vive em sociedade. Então, viver em sociedade, cada um tem um quadrado. A gente tem que respeitar esse quadrado. Mas, entendeu? Eu entendo o que a Hanna fala, mas eu discordo no seguinte sentido.
Por exemplo, uma das pessoas que eu mais amo no mundo é ateu. É o Diego, é um cara que eu considero como fosse um filho do meu coração. Teve uma criação evangélica dentro da igreja. O tio desse cara é pastor. E o Diego virou ateu. Né? E é um cara que eu amo profundamente, como fosse um filho. E é um ser humano super decente. Né? Então, assim, eu acho que eu entendi o que a Ana falou, mas você não crer numa divindade que vai dar limite à sua vida, não quer dizer que você vai avacalhar. Você vai respeitar as leis. Entendo. E se você for uma pessoa boa, cara, o próprio Jesus, quando perguntaram a ele o que a gente deve fazer, né, para ter uma vida correta, ele resumiu tudo em duas coisas. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Cara, você pode amar o próximo como a si mesmo, respeitar o próximo, ser uma pessoa correta, sem ter nenhuma religião. Não, com certeza. Eu acho o que eu estava falando aqui antes, né? Eu tenho plena consciência de que a minha fé não tem lógica. E não tem. Porque assim, se você for... Porque assim, quando você crê em algo, você tem muita resistência a ter essa visão que eu tenho, de que não tem lógica o que eu creio. Eu creio que há alguns bilhões, com um B de bola, alguns bilhões de anos, um ser divino, numa conjunção de fatores, criou o universo. Cara, existem milhões de galáxias, não é de planetas, de galáxias, e bilhões, com B de bola, de planetas. Sim. E eu creio que um indivíduo, uma entidade, fez tudo isso. Eu creio nisso. Muitos cientistas creem que foi uma explosão do nada que deu origem a tudo e foi formando as coisas. Mestre de explosão. Que também, mas a explosão ela não começou de algo. Sim, então, que também, mas que também é, porque assim, eu como jornalista, cara, eu me atenho muito a fatos. E tanto a criação divina quanto a explosão Big Bang caótica ocasional, as duas têm elementos de fé. Você crê numa ou crê na outra, porque nunca vai ter prova sólida de nenhuma das duas. Então as duas trabalham com a fé. Só que para quem não quer crer que foi uma entidade que fez, você vai para a ciência. E para a gente que tem essa relação, falando aqui antes, com Deus, né, que tem a coisa da fé, você crê que foi Deus. A gente não separa, no caso. Mas assim como eu quero que respeitem a minha fé, claro. Você tem que respeitar quem não tem a minha fé. Não tem fé e aí, quando eu entendo que vocês falam de eu tenho dó de quem não crê em Deus. Mas essa postura de ter dó é uma postura quase que de superioridade. Você acha? Eu acho. Porque, mas eu vou te falar uma outra sensação. Eu tenho dó de quem não tem filho. Porque assim, por que eu tenho dó? Porque eu sei que eu estou certo. Então eu tenho dó, coitado. Não sabe a verdade. Eu tenho dó de quem não tem filho, porque é uma coisa muito boa isso. Eu não aproveito isso. Sim, e tem muito ateu, que diz a mesma coisa da gente. Tem muito ateu que fala, eu tenho dó de quem crê em Deus. A pessoa passa a vida, e aí o que a Ana falou. Tem gente que tem dó. Cara, o cara deixa de fazer as coisas que quer fazer porque tem medo de ir para o inferno. Mas o que são as coisas que você quer fazer? Não sei, uma coisa. Há uma coisa que não seja nada. Por exemplo, eu sou um cara muito na minha, tranquilão. Mas alguém que quer, não sei, viver na esbórnia, transando com todo mundo que quiser dia e noite. Se o parceiro dele ou a parceira dele quiser, não tem erro nenhum, né? Do ponto de vista social humano, não tem problema nenhum de você transar todo dia com uma pessoa diferente. Tá bom, mas aí a gente entra na questão... Se a pessoa quiser... Como é que se disseminou as doenças? Não. Aí é outra coisa. Eu tô falando de comportamento correto. Comportamento também. Se você transar de camisinha, se cuidar, enfim. A questão é a seguinte... Você está falando agora, mas eu tô falando o seguinte. Se uma pessoa quiser todo dia fazer sexo com um parceiro diferente, do ponto de vista social humano, desde que todos estejam de acordo, não tem nenhum problema. Biblicamente falando, a religião que eu creio, isso é pecado. Não, pela minha fé. Você pode ter até mais de um parceiro. Não, eu tô falando da Bíblia, do cristão. Sim. Então, assim, o cara que não crê,
cara vai transar com quem ele quiser, cada dia com uma pessoa diferente, aquele jeito que ele tá feliz. Para esse cara, você deixar de fazer isso porque ele vai ficar por causa da religião, ele vai dizer, coitado, podia estar... Não tá vivendo a vida dele. Então, assim... Não tá vivendo. Mas, tipo assim, é que a gente vai entrar em outro... Enfim, tem muita coisa aí que é complexa. Eu acho que é o seguinte, cara, quando você fala, e eu acho que essa compreensão eu tive muito a partir da minha experiência como jornalista, né? Uhum. De ficar muito atento aos fatos, né? Eu tenho a minha fé, creio totalmente em Deus, em Jesus, em tudo que eu falei aqui, mas eu respeito profundamente e amo igual quem não concorda comigo, quem tem uma religião diferente como a Hannah e quem é ateu. Mas eu consigo ter... tipo assim, até porque conheço muitos, não são poucos não, conheço muitos ateus que são pessoas muito mais melhores, decentes e honestas do que muita gente que vive na igreja. Com certeza. Eu conheço um cara, ele é foda, ele ainda é inteligente pra caramba. Mas você acha que o fato da gente ter dó é superioridade? Não, eu não acho que no teu caso que eu conheço vocês. Não, sim. Mas para quem é ateu e ouve um cristão ou um muçulmano falando dizer, isso. Eu não falei, nossa, cara. eu falei. E a pessoa fala, eu tenho dó de quem é ateu, o cara não vai ficar feliz com isso. O cara não vai entender. É como alguém que não tem. É como alguém que não tem filho ver o Robertinho falar. Eu tenho dó de quem não tem filho. A pessoa não vai ficar feliz com isso. Eu também acho tipo que assim, quem é você para ter dó de mim? Eu não tenho filho, eu não quero ter filho, entendeu? Eu falei e eu tenho que explicar então. O porque é bacana, a referência linda, sim, você falou isso. Por que da minha frase? Não dó de que a pessoa seja menor. Sim. Dó porque, por exemplo, eu tenho dó de quem não tem filhos, por quê? Porque uma das coisas melhores que eu tenho na minha vida são meus filhos. Então, pessoas que não têm filho, não que ela é menor nem nada. Sim. Ela não teve, talvez, a oportunidade que eu tive de ter a melhor coisa da minha vida. A mesma coisa com a fé. Quem não tem fé não acredita numa coisa que para mim é muito bom. Eu tenho dó porque eu acho que se ele não tem, ele não está tendo, ele não teve a mesma coisa que eu tive. E não que eu seja melhor ou pior do que ele. Sim, mas eu te garanto que a pessoa agora, que... Não, as pessoas passíveis de... Por exemplo, as pessoas... Eu acho que o outro... O que ele fala, quando eu me coloco na situação, por exemplo, muitas pessoas têm pena da muçulmana. Coitada só, né? Tem dó. Umas é de uma maneira pejorativa e outras realmente de coração. E tem outras que querem agir para acabar com isso, né? Queremos libertar as mulheres muçulmanas. E aí elas não entendem, tipo, cara, você tá com dó de mim por quê? Se eu tô bem, assim, se eu tô feliz, você tá com dó porque eu tô feliz, porque eu tô realizada em praticar algo que eu acredito e que eu quero, né? Assim como você tá em não usar, entendeu? Então eu consigo entender o Cléster e consigo te entender também. Mas entendo também como... Porque a pessoa fala... Vamos imaginar uma pessoa que falou como você, assim, com essa intenção. Eu já nem tenho dó mais de quem fala. Vai ter uma galera falando assim, eu tenho dó de quem tem filho. Exatamente. Eu tenho dó de quem tem filho. Por exemplo, eu não bebo, né? Nunca bebi, não gostei de álcool. Eu tenho amigos que falam, nossa, tem dó de você não bebe. Não bebe porque eu não quero, não gosto. Então, assim, entendeu? É isso, simples assim. Tipo